gente falou um pouco do Luto e Melancolia, né? Do texto do Freud, um texto extremamente importante porque ele vai trazer para a gente uma diferenciação de dois caminhos que podem ser tomados depois da perda de um objeto de muita importância, não é isso? Ou o sujeito consegue suportar a perda desse objeto e vive um processo do luto, né? Ou ele é impossibilitado de viver esta perda e vai cair num estado de melancolia. Enquanto o luto é um processo, a melancolia é um estado e um estado cristalizado. Por que é que o que é que diferencia um estado do outro? Só vou lembrar para que a gente possa ter um elemento bem estruturado para que a gente possa prosseguir. O que é que vai definir se o sujeito vai ser capaz de entrar no processo de luto ou se ele vai cair no estado de melancolia? O que vai depender é a qualidade do vínculo que se mantinha com o objeto que foi perdido, não é isso? Se a qualidade desse vínculo foi uma qualidade saudável, ou seja, se foi possível passar de um modelo narcisista de relação para um modelo objetal, né, onde o sujeito se diferencia do objeto, né, ou seja, se foi possível estabelecer uma ligação, né, com esse objeto, e não que o objeto e o sujeito fossem configurados como uma coisa só, então o sujeito consegue passar por um processo do luto. Se não foi possível estabelecer essa relação saudável com o objeto e ainda permaneceu essa relação de uma forma narcisista, onde não se diferencia um do outro, né? Onde a ideia é de confusão, né? Fundir com, então o sujeito vai entrar num estado de melancolia, não é? Porque no primeiro modelo, o sujeito tem uma relação saudável com o outro, né? E no segundo momento, no segundo modelo, a relação é ambígua, de ambiguidade, né? De amor e ódio. Não é? Na realidade, amor e ódio é uma formulação meio limitada, né? Eu prefiro dizer de dependência e ódio, né? Depende-se de um objeto, né? Da qual, por ser dependente, se desenvolve um ódio, né? Então sou dependente de alguma coisa e gostaria de ser independente, né? Desta coisa, e por não ser independente dessa coisa, desenvolvo uma relação de ódio com esta coisa. Então, o capítulo que a gente vai ver hoje é tolerância e simbolização, desapego do real sensório. O que a gente chama de real sensório? O real sensório vai ser a parte da realidade concreta, a parte da realidade da qual pode ser constatada com os órgãos dos sentidos. Não é? Então eu posso ver essa parte, eu posso cheirar essa parte, não é? Eu posso ouvir esta parte, não é? São constatáveis, constatável pelos órgãos dos sentidos. Lá no primeiro capítulo do Atenção e Interpretação do Bion, ele coloca, a gente vai ver isso aí mais pra frente, mas ele coloca de uma maneira muito interessante. Eu coloquei isso daqui lá no último capítulo do livro, mas eu gostaria de ler para vocês essa colocação do Bion, que é muito importante. Ele vai dizer assim, olha, ele vai diferenciar, né, o Bion vai diferenciar a medicina, o modelo médico da psicanálise. Então ele vai dizer assim, ó, o médico pode ver, tocar e cheirar. As realizações com as quais o psicanalista lida não podem ser vistas nem tocadas. As ansiedades não têm forma, cor, cheiro ou som. Por conveniência, propõe o emprego no domínio do psicanalista do verbo intuir como correspondente a ver, tocar, cheirar e ouvir, usados pelo médico. Então, assim, a intuição é um instrumento fundamental para que se possa lidar com as formulações que o psicanalista precisa lidar.
Então, nós não podemos usar os órgãos sensoriais, ou seja, podemos usar, mas estes órgãos sensoriais não vão nos levar àquilo que realmente importa dentro de uma sessão psicanalítica. Só isso que a gente vai chamar de intuição. É muito difícil. Né? Por quê? Porque a intuição não vai acontecer o tempo todo. Porque a intuição não vai acontecer quando eu quero que ela aconteça. Não é? Como o olfato, por exemplo, não é? Como a audição, não é isso? Você fala assim, opa, peraí, eu estou ouvindo alguma coisa, peraí, deixa eu ouvir melhor, não é? Não, a intuição não tem como fazer isso. Pois não, Luciano. Quando uma lista chega ao ponto de ir do inconsciente ao inconsciente, do paciente como psicanalista? Justamente, Luciana, justamente. O Freud ele não usava essa palavra intuição propriamente dita, mas ele usava a questão da atenção flutuante. Na atenção flutuante, é inconsciente com inconsciente se comunicando, né? E essa comunicação se dá através da intuição, né? Lembrando aqui que a intuição que a gente tá falando aqui não é premonição. Nós não estamos falando dessa intuição usada popularmente como uma premonição, como alguma coisa assim, olha, vai acontecer alguma coisa e eu estou tendo uma intuição. Né? Não é isso. Né? A intuição que a gente está falando aqui é de algo que está acontecendo no presente, está acontecendo agora, não é? E que não pode ser constatada pelos órgãos dos sentidos. O sujeito que apresenta, por exemplo, uma característica materialista, né? Um sujeito que é dito materialista, ele tem esse funcionamento muito provavelmente, ou nos parece ser, porque quando ele passou, ele estava numa fase onde o material era realmente fundamental, isso faltou. Então, assim, houve uma época da vida onde a materialidade das coisas era fundamental. Então, o bebê, ele precisava da mãe material, ele precisava da mãe concreta ali, não é isso? Se a mãe não esteve ali no momento que ele precisava, ele desenvolveu esta falha na percepção do real, e este real agora vai ter que ser confirmado de maneira frequente, né, de maneira compulsiva, porque ele vai ter sempre essa sensação de que está faltando alguma coisa nesse sentido. Faz sentido isso para vocês? Onde é que está essa falha? Né? Assim, por exemplo, o bebê ele nasce com uma expectativa de seio. Não é? Ele não sabe o que é seio, ele não sabe o que é mãe, mas ele nasce com essa expectativa. Né? O Bion coloca-se de uma maneira muito bonita. Então, o bebê, mesmo sem saber o que é mãe, ele já nasce com uma expectativa de mãe. E só a mãe é que pode suprir esta expectativa. Não só a mãe biológica, mas só aquela que pode cumprir esta função de maternagem vai poder suprir essa expectativa. Nada mais vai poder suprir essa expectativa. Não é? E se não for suprida essa expectativa, vai ficar esta falha e ele vai para o resto da vida tentar suprir essa falha com outras coisas que não seja a mãe. Porque a mãe já não existe mais naquela perspectiva que era necessário lá atrás. A partir desse suprimento da expectativa de mãe, o bebê vai criando o protótipo do que a gente vai chamar de esperança. Não é? Ele espera a mãe e a mãe vem e aparece para suprir essa expectativa dele. Então, aquilo que eu necessito e eu espero realmente vem. Faz sentido isso? Então, abre-se uma possibilidade da criação do protótipo do que, na vida adulta, nós vamos chamar de esperança. Então, um sujeito que não tem esperança, muito provavelmente sofreu esta falha lá atrás. Esperou e não veio. Então, hoje, por mais que possa ser possível isso vir, ele não acredita que vem. Na clínica é muito comum isso. Na clínica o paciente muitas vezes se desespera com alguma coisa que é muito provável que aconteça, mas ele não acredita que aconteça. Porque o protótipo da esperança não se desenvolveu dentro dele. O que a gente vai chamar de simbolização. Essa palavra é extremamente importante para a psicanálise contemporânea. O bebê nasce com a expectativa de mãe, não é isso?
Então, dentro dele, existe uma expectativa inata, mesmo sem saber o que é essa mãe. Ele vai ter um encontro com a mãe real. Ele vai constatar essa mãe com os órgãos dos sentidos dele. Não é? Então, este encontro vai gerar dentro dele várias imaginações e fantasias. Não é isso? A mãe, então, se afasta. A mãe, então, se distancia dele. Por quê? Porque ela não pode ficar o tempo todo ali. Ela não tem como atender o tempo inteiro. Então, assim, se o encontro que ele teve com a mãe foi suficientemente bom, estas imaginações dele vão se transformar num símbolo. Se esse encontro não foi suficientemente bom, essas imaginações vão ser persecutórias e ele vai se desesperar. Faz sentido? Então, na próxima necessidade que ele tiver da mãe e a mãe não estiver presente, ele já e o encontro com ela foi saudável, ele já vai ter uma imagem dela internalizada e ele não vai se desesperar tanto na falta desta mãe. Então, para que haja simbolização, precisa haver esta expectativa inata, um encontro saudável com a mãe, suficientemente bom com a mãe, não é? Usando aí a terminologia do Winnicott, né? A mãe tem que ter sido suficientemente boa, não é? E a falta dessa mãe. A falta de uma mãe que existe, né? Ou seja, uma não coisa. Não é ausência total, é uma não coisa. Então, assim, na falta nessa não coisa, onde houve realmente a constatação de uma coisa, não é? Há uma simbolização. Vocês percebem como isso tem tudo a ver com a ideia do processo do luto? Se houve um relacionamento bem sucedido com o objeto, a simbolização vai ter acontecido e na perda do objeto, eu consigo me sustentar com o símbolo que eu tenho do objeto. Como não houve a simbolização no sujeito melancólico, quando o objeto some, ele se desespera. E por conta disso, ele precisa se tornar o objeto de alguma forma, em alguma medida. Então, o símbolo, não é fundamental dentro da perspectiva do desenvolvimento da personalidade do sujeito. Ser capaz de simbolizar as coisas quer dizer que você foi capaz de passar pelo processo do luto dessas coisas. Para o bebê, por exemplo, quando a mãe sai de perto dele, é um luto que ele vive. É um mini luto, vamos dizer assim, não é? Mas é um luto. Ele não tem a mãe, ele sente a falta desta mãe. E o que ele faz na falta desta mãe? Ele resgata, não é? As recordações que ele teve com esta mãe. Então ele não se desespera. Porque de alguma forma ele tem um registro de que a mãe existe e que a mãe vai voltar. Chamamos isso então de simbolização. Processo de simbolização. Cada coisa que a gente consegue simbolizar, nós conseguimos um degrau a mais na nossa maturidade emocional. A maturidade emocional se caracteriza pela capacidade de perder, suportar as perdas. Quanto mais eu sou capaz de suportar as perdas, mais maduro emocionalmente eu sou. Professor, Pois não. só que em relação à mãe suficientemente boa, por exemplo, uma família com 4 filhos, ou mais ou menos, Sim. tem os mesmos pais e vivem as mesmas histórias. E um filho que vai desenvolver a melancolia e o outro. Então, olha só, Luciana, não são as mesmas histórias. Cada filho tem uma história completamente diferente da do outro. O Bion tem uma frase muito interessante que ele diz assim: nem o sujeito que começou uma frase é o mesmo quando ele termina. Então, assim, se dentro de uma frase o sujeito não é o mesmo, você imagina dentro de uma vida. Não é? Então, o primeiro, vamos supor 4 filhos. O primeiro filho teve uma mãe. O segundo filho teve outra, o terceiro outra e o quarto uma outra completamente diferente. Nós estamos falando da mesma pessoa.
Aham. mas que em fases diferentes vai ter maturidades diferentes, vai estar enfrentando problemas diferentes, vai poder contar com esse pai em momentos diferentes, percebe? É uma frase muito recorrente das mães dizer assim, né? Eu não sei o que aconteceu com esse filho, eu dei tudo igual para os quatro, né? E esse aqui não sei o que. Não, não é isso. Não aconteceu isso. Infelizmente não aconteceu. Talvez fosse o desejo dela que tivesse acontecido, mas não aconteceu. E talvez não é uma história que explique, por exemplo, a perda de um pai dentro de uma família, mas é uma história anterior, né? Pois E é. aí um vai desenvolver uma colheita e o outro não. Pois é, justamente isso. Acontece uma coisa interessante, a gente até durante um dos encontros, não sei qual foi o encontro, não sei quem estava presente, se o Paulo estava presente, se a Desirê estava presente aqui no encontro presencial nosso, que a gente falou sobre, na verdade foi semana passada no encontro de quarta-feira, me lembrei. A gente falou de uma experiência interessante que acontece. Tive duas experiências que eu me lembro que foram bem evidentes assim, de casos assim, que o paciente chega se queixando de que a mãe faz tudo para o irmão mais novo e não faz tudo para ela, que é o irmão mais velho, que é a irmã mais velha. Então assim, minha mãe ama mais o meu irmão do que a mim. Né? Esta é a queixa. Mas conforme vai se desenvolvendo a análise, você vai percebendo que na realidade, o que esta mãe tem com esse irmão mais novo é uma tremenda culpa. É uma tremenda culpa porque muito provavelmente essa mãe não estava preparada para ter um filho quando essa criança chegou, quando essa pessoa chegou. Então ela desenvolveu uma culpa enorme por um monte de coisas que ela falhou com essa pessoa. E com esse segundo filho, não. Com esse segundo filho, ela foi uma mãe muito boa. Até porque teve o primeiro como uma experiência ali, um laboratório. Mas a impressão do paciente é que ele é preterido e que o outro é preferido. Mas na realidade o que acontece é uma culpa que não deixa o sujeito, a mãe desviar o olhar desse primeiro filho, não é? Porque falhou demais com ele e não se perdoa por conta disso. E o outro, forte, legal, inteligente, caminhou e bola para frente. E acontece também caso ao contrário, né? A mãe não estava preparada por ser o primeiro filho, às vezes não tinha um marido, no segundo casamento, Sim. Tem o segundo filho, e esse segundo filho é mais amado e o outro ela sente culpa, né? Pois é. Mas é interessante porque assim, uma pessoa de fora que vê uma mãe culposa tratando de um filho, pode achar que aquilo é um amor, um zelo muito grande. Mas não é, é culpa. Entre um filho que se tem culpa e um filho que se ama, o que tem culpa vai sempre ganhar mais atenção. Porque amor é desapego. Porque ela está com a consciência limpa com aquele outro ali. Aquele outro filho, muitas vezes, começa a criar situações para culpar a mãe também, para que ela possa dar atenção a ele. No caso, o primeiro não simbolizou a mãe. No caso, o primeiro é um candidato à melancolia. E o segundo teve uma relação extremamente saudável e desenvolveu essa relação e libertou-se da mãe, e a mãe se libertou dele também. O sujeito que não conseguiu fazer a simbolização, então ele ficou preso no ter. O sujeito que conseguiu simbolizar, ele se desenvolveu e agora pode ser. O que não simboliza é aquele que não consegue se contentar com a imagem internalizada e dispensar o real concreto. O sujeito que simbolizou, ele consegue fazer isso. Então ele dispensa o ter, ele não precisa ter, ele pode ser. Tem um texto do José Saramago, que chama Conto da Ilha Desconhecida. Alguém conhece aqui?
Muito bonito esse conto, vale a pena, deve ter na internet à disposição aí. Se eu achar depois eu mando para vocês o link, né? Ou disponibilizo aí debaixo quando for postar esse vídeo no YouTube. Então, neste conto, ele fala alguma coisa, eu não me lembro literalmente como ele fala, mas ele fala uma coisa muito bonita que é assim, ter é a pior forma de amar. E amar é a melhor forma de ter. Porque você tem no coração.